minha família, na realidade, é uma família cristã, né? Isso vem já desde da minha avó. Quando eu era criança, eu morei 1 ano com a minha avó, né? E ela me levava para a igreja todos os dias. E eu fiquei 1 ano, eu tinha na faixa de 8 anos para 9 anos. Aí eu vim para Sinop, ela morava em Nobres no caso, né? Aí quando eu vim para Sinop morar com meus pais, na minha adolescência, eu continuei indo na igreja, mas com o tempo, quando eu completei 15 anos, eu praticamente me afastei da igreja. Assim, né? Eu não fui mais na igreja, né? Eu ia, mas eu parei de ir. Até então, a minha mãe, o meu pai, eles, na época, eles não frequentavam a igreja. E eu acabei parando de ir. Eu fiquei dos meus 15 até os meus, vamos falar, 20 anos, né? Fora da igreja, assim, né? E aí eu fui conhecendo as coisas do mundo mesmo, né? Foi onde que eu aprendi a beber, né? Já quando eu tinha meus 16, 17 anos, né? E aí teve um momento que eu tive também a volta novamente para a igreja. E lá nesse encontro eu até me batizei, para falar a verdade, né? Mas só que eu tive confrontos dentro da igreja ali, hoje para mim eu acho bobas, né? E acabei desligando da igreja, né? Com 20 anos mais ou menos, aí 21, 22 anos. E eu tive essa fase de se perder totalmente ali para o mundo, né? Os prazeres do mundo era onde eu estava, né? Tocava na noite e tal, mas até então eu não convivia ainda com a minha esposa, né? Quando eu estava tocando uma vez numa noite num bar, e ela trabalhava, né, também nesse bar, e a minha primeira presença, o meu primeiro contato com ela foi brigando com ela. Que eu tava bebendo, tinha tomado bastante e ela foi a primeira vez. E ela veio atender a mesa que eu tava, por motivos banais, eu discuti com ela. Mas só que daí depois foi indo, daí eu conheci minha esposa e tal, e a gente começou a se relacionar. Aí a gente começou a construir a família, aí teve um momento que a gente decidiu juntar, né? Se juntar e viver a dois. E aí começou a história, né? E essa história eu com a Leide, mas aí o que acontece? Aí começou essa história, né? Da própria vida que eu já tinha da noite, que já veio me acompanhando, ela começou a atrapalhar no relacionamento. Aí começou as brigas, a gente teve conflitos, né? Saí de casa, acho que umas 2 vezes por causa da briga. E ela começou a ir na igreja. E aqui em casa começou a ter alguns encontros, que era célula, né? E enquanto tinha célula aqui, eu ia beber e voltava nas madrugadas, no outro dia, e briga depois, né? E ela, como ela começou na igreja e tal, aceitou Jesus ali antes, fez o propósito com Deus antes, ela começou a orar. E aí começou a me convidar. Às vezes, vamos pra igreja, vamos lá e tal. E eu fui na época daí o pastor Giovanni e tal, e acho que assisti um culto. O Espírito Santo, Deus, tocou no meu coração ali. Mas mesmo assim eu ainda estava com o coração meio duro e tal. Lá dentro começou a incomodar. E a gente estava passando por momentos difíceis, né? Crise aqui, crise ali, coisas acontecendo. E eu acho que de tanto ter brigas assim por causa da minha vida regressa antes, né? E aí eu acabei tomando a decisão, né? Isso aqui não é pra mim, não. Tô acabando com a minha vida, acabando com a vida da minha família. E aí eu acredito que, acho que na terceira vez que eu voltei lá no Templo do Amor, me reconciliei com Jesus. Deus começou a transformar minha vida de uma maneira sobrenatural. Mudou da água pro vinho, né? Como se fosse o milagre que Jesus fez, né? Transformar água em vinho. Mas na minha vida foi desse jeito, né? Um dia eu estava de um jeito, no outro dia a minha mente livrou de tudo, né? Dos vícios, de tudo, né? E com o aprendizado que a gente está tendo agora, né? No Templo do Amor, né? Com a liderança, né? O pastoreio do pastor Gilvan, da pastora Ivonete, né? E também dos irmãos que ali estão, né? A gente tem aprendido e hoje a gente está tentando colocar em prática
o que a gente está aprendendo, né? Como se diz, né? Todo mundo estendendo a mão, falando, vamos junto, estamos indo e estamos crescendo nessa parte, né? Único, tu és o único, incomparável, és da minha vida. Para mim seria gratidão. Eu estar andando junto com Ele, né? Com Cristo. Então eu defino assim, gratidão. Sou grato a isso. Sou grato a Deus. Eu sou, é tudo teu.